Olá a todos, eu sou Gerson Arraes e estou fazendo aqui a atividade 6 do curso de formação de tutores, que é a postagem do material didático em vídeo. Eu queria falar nessa aula sobre uma discussão na história da música sobre a diferença entre os gêneros de dança da Chacone e da Passacaglia. É uma discussão assim muito frequente. Os autores de dicionários musicais, eles tentam sintetizar as características de cada uma das danças, porém eles mesmos reconhecem que existe uma dificuldade muito grande na separação das duas, visto que os compositores mesmo, muitas vezes, não se importam em chamar uma música de uma música que é uma chacone de Passacaglia e vice-versa. Na prática, não parece haver muita distinção entre Chacone e Passacaglia. A Passacaglia é estreitamente relacionada com a Chacone, mas é impossível traçar quaisquer linhas sistematicamente aplicáveis de distinção entre elas, segundo a visão de Isaacs e Martin. No dicionário de música do Henrique Altran Dourado, ele afirma que Chacone é uma peça instrumental semelhante à passacaglia italiana. Consiste em variações sobre uma linha de baixo ou sobre uma progressão harmônica pré-definida. As duas danças, elas eram bastante similares e por várias vezes, muitas vezes, foram tratadas até mesmo como equivalentes. A estrutura rítmica de ambas é em compasso ternário e são fortemente apoiados no baixo ostinato. Enquanto a passacaglia normalmente começa com um pulso no tempo anterior ao compasso inicial, a chacone se inicia no segundo tempo do compasso ternário e confere importância especial aos segundos tempos. Com o passar dos anos, essas danças perderam esse caráter dançante mesmo que elas tinham e passaram a ser adotadas pelos compositores como uma forma de variação. É possível encontrar passacaglias até mesmo em compassos binários, como é o caso da passacaglia da suíte em sol menor de Handel, que é o HWV 432. O que o dicionário Grove, fala sobre a chacone? Fala que ela é uma dança em forma de variação barroca. Originou-se como uma dança cantada na América Latina e difundiu-se na Espanha e na Itália no século XVII, com música em compasso ternário e no acorde maior. As chacones ocorrem frequentemente nas obras cênicas de Lully e outros compositores de ópera franceses, bem como na música alemã para teclado no final do século XVII e início do século XVIII, época em que a distinção entre chacone e passacaglia foi se tornando cada vez mais imprecisa. O verbete passacaglia, no Grove ainda, diz o seguinte: originalmente um tipo de padrão de ritornello para uma determinada categoria de canção espanhola, francesa ou italiana do século XVII. Usava progressão harmônica 1-4-5-1 no modo maior ou menor, em compasso binário ou ternário, para se adequar à canção. No segundo quartel do século, a passacaglia passou a ser usada como base de variações. A fórmula harmônica básica, que, influenciadas pela chacona, eram quase sempre em compasso ternário, mas, diferentemente da chacona, davam preferência ao modo menor. Quando a fórmula era usada para todas as frases, o resultado era um baixo ostinato. Na França, a diferença entre passacaglia e chacone nem sempre era clara, e na Alemanha a relação entre ambas se tornou ainda mais confusa. Realmente, os dicionários não entram em acordo. Então, o que a gente pode perceber
pesquisando esse tema, né, que de fato havia uma prática muito comum de que a chaconne deveria ser mais rápida e em modo maior, enquanto a passacaglia, mais lenta, deveria ser em modo menor. Tal prática nem sempre foi seguida à risca, como podemos observar na chaconne da partita em Ré menor de Bach, BWV 1004, e nas passacaglias de Couperin em Dó para cravo, e Silvius Weiss na sua passacaglia em Ré para alaúde. Na tentativa de traçar uma linha divisória entre chaconne e passacaglia, e tomando por base a passacaglia para órgão em Dó menor de Bach, o compositor Aaron Copland, descrevendo a passacaglia, ele diz o seguinte: uma composição inteira baseada sobre uma parte de baixo repetido. O baixo contínuo é invariavelmente uma frase melódica. A passacaglia invariavelmente começa com uma frase do tema desacompanhado no baixo, é uma linha melódica no baixo. Levando-se em consideração que este tema irá formar a base para todas as variações subsequentes, é de suma importância que o próprio tema seja bem estabelecido na mente do ouvinte. As repetições literais do tema no baixo não precisam ser mantidas após algumas poucas variações. Sobre a chaconne, o Copland afirma o seguinte: a diferença entre as duas formas é tão leve que, em alguns casos, há um debate considerável entre os teóricos sobre como aplicar uma das duas formas a uma peça se o compositor desta não o fez. Um exemplo clássico é o último movimento da Quarta Sinfonia de Brahms. Diferentemente da passacaglia, a chaconne não começa com um baixo desacompanhado. Ao invés disso, o baixo é ouvido no início acompanhado de harmonias. Ao tema do baixo não é dada uma importância exclusiva, assim como a passacaglia. As harmonias acompanhadas também sofrem variações na chaconne. Outros dois autores que seguem essa mesma linha do Copland são Udell e Smith. O Smith chega a ir até mais além do que o Copland quando ele afirma que chaconne e passacaglia são exemplos de variação contínua. Compositores do século XVIII, em geral, ofuscam a diferença entre chaconne e passacaglia e vice-versa. De certo modo, a chaconne tem um baixo ostinato, enquanto a chaconne não. Uma coisa importante a se considerar na passacaglia é que o baixo ostinato não muda. A gente tem um exemplo muito interessante na primeira suíte para banda militar em Mi bemol de Gustav Holst, né? Ali ele coloca o primeiro movimento uma chaconne, né? E é notório ali que Holst tinha a intenção de fazer referência à música antiga, especialmente os compositores ingleses do período barroco e as aclamadas óperas de Purcell, né, ao sabor até mesmo de canções medievais. Estudando essa peça do Holst, e após muita consideração sobre o assunto, eu reconheço que existem ainda muitas incertezas e até mesmo inconsistências nessas descrições que eu falei para vocês acima sobre chaconne e passacaglia. Os compositores não entram em acordo, né? Eles não são claros na distinção das duas formas. E eu reconheço que Holst, ao usar o termo chaconne, ele também foi menos preciso do que se ele tivesse usado o termo passacaglia. Assim mesmo, né, a gente precisa respeitar essa opinião do Holst, mas o que na verdade ele faz, ele apresenta uma linha melódica no baixo e faz variações sobre essa linha melódica, né? Isso é mais considerado passacaglia, segundo as próprias obras, né, dos compositores durante a história. E Holst provavelmente usou esse termo para fazer referência
muito mais as chacones de Purcell, né? Já que ele estava querendo fazer referências ao passado. Então é isso, um pouquinho aí para vocês sobre essa discussão Chacon e Passacaglia. Ainda precisa de muito estudo, muito esclarecimento. Eu espero ter contribuído com um pouquinho nesse debate. Um abraço a todos e até mais.